Boa tarde, queridos amigos. Que bom que nós já estamos reunidos neste culto de pôr do sol. É um momento em que você talvez está junto com a sua família, com pessoas queridas, e é o momento de celebrarmos o início do sábado. Um dia que o Senhor separou para nós estarmos em família, nós estarmos com as pessoas que amamos, para nós nos conectarmos mais com Ele. Que bom que você está aqui conosco. E hoje a Isabela está aqui nesse momento da mensagem e ela vai falar um versinho da Bíblia. Ensina a criança no caminho que deve andar, quando for grande, não desviar dele. Muito bom! Esse versinho está lá em Provérbios 22, verso 6. E ele nos fala da importância de nós ensinarmos aos pequenos sobre os caminhos do Senhor. E eu queria, para a nossa meditação de hoje, eu queria trazer a leitura de um verso, um texto, que está lá em Josué, no capítulo 4. Josué foi aquele que ficou à frente do povo de Israel no lugar de Moisés. Quando Moisés morreu com 120 anos, ele deixou Josué como o novo líder de Israel. Josué já tinha acompanhado o povo de Israel, desde a saída do Egito, durante os 40 anos do deserto. Josué tinha sido um dos espias, Josué era um dos guerreiros, um dos líderes dos exércitos de Israel. E agora Josué, ele tem a missão de conquistar a terra prometida. E essa conquista, ela acontece com o primeiro milagre logo na entrada. Quando eles se deparam com o Rio Jordão, ali Deus fala para Josué: Josué, os sacerdotes vão carregar a arca e eles vão pisar nas águas do Rio Jordão e aí vocês vão atravessar. E quando os sacerdotes, carregando a arca, pisaram na água do Rio Jordão, o Rio Jordão parou de correr, represou de um lado e ficou terra seca para eles atravessarem e entrarem em Canaã. Isso lembra a gente um milagre que Deus tinha feito com o povo de Israel, quando Moisés tirou o povo do Egito. Você lembra qual foi esse milagre, filha? Sim. Eles chegaram de frente do mar. Como é que chama o mar? O mar vermelho. E aí Moisés levantou o quê? Casado. E o que aconteceu? O mar se abriu. E o mar se abriu. Esse foi o grande milagre final da libertação do povo de Israel. Porque depois de eles terem passado o mar vermelho, Moisés levantou o cajado de novo. E aí o que aconteceu com o mar? O mar se fechou. E a Bíblia diz que os israelitas nunca mais viram aqueles que haviam sido seus perseguidores. Finalmente, eles estavam livres, completamente livres. E agora, chegando em Canaã, para tomar Canaã, o milagre da abertura agora das águas, mas do rio, ele se repete. E o capítulo 4 de Josué nos diz: quando todo o povo havia atravessado o Rio Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê a eles a seguinte ordem: peguem 12 pedras do local onde os sacerdotes estão parados no meio do rio, levem as pedras com vocês e amontoem-nas no lugar onde vão acampar esta noite. Então Josué deu essa ordem para aqueles 12 homens, e aqueles 12 homens pegaram as pedras, e ele deu a seguinte instrução: essas pedras, lá no verso 6, vão ser um monumento entre vocês. No futuro, os seus filhos vão perguntar: o que significam essas pedras? Papai, mamãe, o que significam essas pedras amontoadas aqui? E vocês dirão: elas servem para nos lembrar que o Rio Jordão parou de correr quando a arca da aliança do Senhor passou por ele, e essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. Vê que interessante. Aquele monumento, ele seria a oportunidade dos pais testemunharem para os filhos do que Deus havia feito no meio deles. Quando eu li essa história, quando eu vi essa ordem do Senhor, e essa narrativa no verso 14 diz que naquele dia o Senhor fez de Josué um grande líder aos olhos de todo o povo de Israel,
e eles respeitaram enquanto ele viveu, como haviam respeitado Moisés. Eu vejo que Deus, ele estabelece monumentos que servem de lembrança das obras poderosas que ele faz na vida do seu povo. E eu tenho certeza que ele também tem monumentos que ele ergue na sua vida e na minha vida, né? Podem ser, por exemplo, o monumento do cuidado de Deus com vocês, porque vocês, por exemplo, conseguiram comprar uma casa para ser a casa da vossa família. Ao invés de apenas falar, olha, essa casa aqui, o papai e a mamãe compraram com muito esforço, a gente juntou dinheiro, a gente fez investimento. Use esse monumento para trazer a lembrança de seus filhos e dos seus netos o cuidado que Deus tem com vocês e com a vossa família. Este lugar onde a gente mora foi Deus que nos deu. Deus ajudou o papai, ajudou a mamãe, né, a ter um trabalho, uma profissão, a juntar dinheiro e conseguir comprar esse lugar para ser a nossa casa. Quer ver uma outra coisa que é muito importante como monumento? O culto de pôr do sol. O culto de pôr do sol é o momento no qual a família se reúne no final de cada semana e ali juntos tem a oportunidade de compartilhar os testemunhos da semana. E ali podem dizer, papai, o que aconteceu de importante nessa sua semana? E ali o pai tem a oportunidade de testemunhar das obras, das ações e do poder de Deus na sua vida e na vida de sua família. O texto um pouquinho mais para frente, no verso 21, repete essa ordem. O verso 21 diz, senta aqui, filho. Então Josué disse aos israelitas, no futuro os seus filhos perguntarão, o que significam essas pedras? E vocês dirão, aqui o povo de Israel atravessou o Jordão a pés enxutos, pois o Senhor, seu Deus, secou o rio diante de seus olhos e manteve seco até todos vocês atravessarem, como fez com o Mar Vermelho, quando o secou até que todos nós tivéssemos atravessado. Fez isso para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês temam o Senhor, o seu Deus, para sempre. Quando nós compartilhamos o nosso testemunho com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos familiares, a nossa vida e nós somos como monumentos que fazem trazer à memória dessas pessoas as ações que Deus já realizou na vida de seu povo. Você é um monumento vivo do poder de Deus e da atuação de Deus na vida dos seus filhos. Compartilhe o seu testemunho. O seu testemunho, ele tem o poder de trazer as pessoas para reconhecerem o Deus que você adora, o Deus que cuida de você e da sua família, o Deus que abençoa e protege a cada dia a sua jornada. Não deixe de compartilhar o seu testemunho. O seu testemunho tem poder. E uma coisa que me preocupa bastante, quando a gente avança o livro de Josué até o final, e nós chegamos lá no livro de Juízes. No livro de Juízes, nós lemos uma afirmação muito triste no capítulo 2, verso 10. Diz assim, depois que aquela geração morreu, a geração de Josué, e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Olha só. Que maravilhoso. O povo de Israel falhou em compartilhar o seu testemunho. E a nova geração que se levantou depois da geração, depois do povo de Israel, daquele povo que tinha entrado em Canaã, aquele povo que atravessou o deserto junto com Josué, a geração que surgiu depois não conhecia, espera um pouquinho, filho, ela não conhecia o Senhor, porque eles falharam em compartilhar o seu testemunho. O seu testemunho, ele não é apenas um privilégio de você ter na sua história experimentado a ação de Deus.
o seu testemunho, ele se torna também a sua responsabilidade de falar aos outros do Deus que agiu na sua vida. Meus amigos, que a geração que se levantará depois de nós não seja como essa geração. Que a geração que se levantará depois de nós conheça ao Senhor, que cuidou dos seus pais, dos seus avós, e seja fiel a Deus, assim como eu e você buscamos ser. Que Deus lhe abençoe. Que esse sábado lhe dê oportunidades de compartilhar o seu testemunho, agora no pôr do sol, mas também ao longo do dia, com os seus queridos, com os seus familiares. E assim nós tenhamos a nossa família, assim como Josué afirmou, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Que Deus te abençoe e te dê um sábado muito especial na sua companhia. Beijos! Vamos fazer uma oração? Vamos! Querido bom Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor e de cuidado que tem agido na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a compartilharmos o nosso testemunho. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos o Senhor conhecido aos nossos filhos e aos nossos netos. Que eles te amem e te obedeçam assim como nós te amamos e queremos te obedecer. Por favor, Senhor, abençoe cada família aqui representada. Abençoe a nossa igreja, todos os amigos que estão participando conosco. Que este sábado seja um sábado abençoado. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.